É ao mesmo tempo triste e confortador para o meu coração ver o fracasso dos conservadores. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E em algum momento, quando um homem tem liberdade demais de falar, ele vai ser traído pelas suas palavras. Quando o coração de alguém está cheio de corrupção moral, não importa quanto verniz a pessoa passe na cara para parecer melhor, o coração vai ser exposto. Em algum momento a guarda vai estar baixa. Você vai estar conversando com seus amigos de confiança e nesse rolê de cobras sempre tem uma cobra querendo comer a outra e sempre tem um traidor ali no meio que vai permitir ao mundo conhecer o que está no coração daquele que usa máscara. Não dá para usar máscara o tempo todo. Em algum momento você vai ser você mesmo. E quando você for você mesmo, será exposta à podridão do coração. As palavras recentes do deputado de São Paulo são completamente vis, baixas e reprováveis. Ele desvelou um esquema, assim, se a gente for colocar em palavras bem claras, ele desvelou um esquema de prostituição de pessoas fragilizadas, um esquema de turismo sexual, uma perversidade do coração que transcende aquilo que a gente esperava ser possível de pessoas cujo discurso é tão moralista pela família, é contra isso, contra aquilo outro. Às vezes o conservador quer conservar a família dele, né? E todas as outras não importam. E ele usa do discurso, que é um discurso que cola com o brasileiro, que é profundamente, ainda profundamente cristão, em muitos sentidos, muito mais para uma questão cultural do que uma fé sincera, mas não faz diferença. Muito triste ver quantas lideranças cristãs se comprometeram com um sistema político que se provou tão corrupto quanto todos os anteriores. É muito triste eu olhar para os meus amigos cristãos, pessoas que realmente querem fazer o que é bom e que acreditam em uma sociedade melhor, depositando esperança na mão de conservadores. Que de conservadores tem muito pouco, só usam essa capa porque sabem que falar de conservadorismo moral, de uma sociedade mais cristã, mais justa, mais ordeira, seguindo os princípios, esse discurso cola com uma porcentagem muito grande da população brasileira que ainda conserva e guarda princípios herdados de um passado católico, de um passado evangélico e da ostensiva evangelização ao qual esse Brasil foi submetido ao longo dos séculos. Muitas vezes não era uma fé legítima do coração, era só uma cultura, mas mesmo assim é mais fácil trabalhar com essa cultura do que tentar subvertê-la. É uma massa que vale a pena dialogar com e, melhor ainda, governar. É triste, mas não é algo que estava inesperado. O moralismo do rosto, da aparência, não trata o coração. Não adianta você querer tampar sol com a peneira. Não adianta você querer impor uma moralidade a uma pessoa que não se converteu. Homens caídos sempre serão caídos, por melhor que sejam. E quando eles tentam ser bons, eles podem ser muito piores. Quando eles tentam impor um senso de justiça e de bondade baseado em seus próprios pressupostos, eles são ainda piores. Não caia nesse conto de ter uma esperança no tempo presente. Você vai ser tentado a isso. Você vai ser tentado a depositar a esperança escatológica, a esperança de solução, a esperança do fim de todas as coisas na mão de um político, seja de direita ou seja de esquerda. E eu vou dizer uma coisa, aonde está a esperança do seu coração, denuncia onde está a fé dele. Se você acredita em um rei, você acredita em um redentor. Fé, amor e esperança. Paulo fala muito desses três elementos nas suas epístolas. 1 Coríntios ele vai falar que 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. A fé tem relação com quem resolveu o nosso passado. A esperança tem a ver com quem solucionará para sempre o nosso futuro. E o amor é a dedicação que a gente tem nesse caminho entre uma redenção passada e uma redenção completa, entre uma cruz e uma coroa. É muito importante que você guarde esses elementos no seu coração e que você perceba: fé
esperança como pontos iniciais e finais. E o amor é o caminho que liga os dois. Isso é muito importante, sabe por quê? Quem recebe a nossa fé, em quem a gente acredita, também é o receptáculo da nossa esperança. E às vezes a gente não percebe que está depositando fé, mas a nossa fé fica evidente por quem está recebendo a nossa esperança. Você não percebe que está depositando fé em alguém até enxergar que a sua esperança está relacionada com essa pessoa. E que o caminho entre os dois é o amor devoto do seu coração. É a devoção do seu coração. Devoção é uma palavra que é mais usada pelos católicos do que pelos evangélicos, pelos cristãos protestantes. Mas é uma palavra muito importante para definir aquele amor que nos inclina a agir. Quem tem a sua devoção é quem está guardando a sua esperança. E é em quem você acredita com a sua fé. Fé, amor e esperança. Em um ambiente político, isso também acontece. E 2022 é um ano muito propício, como eu falei lá no começo, para revelar quem tem recebido as esperanças no nosso coração. Não importa quão bom seja o governante que governa a sua cidade, quão bom seja o síndico do seu prédio, quão bom seja o presidente da nação, o secretário-geral da ONU, não importa. Ele é um impostor. Ele está dentro de um governo que é rebelde contra Deus em sua essência. Ao mesmo tempo, ele obedece ao desejo de Deus, porque não há autoridade humana que não seja estabelecida por Deus. Você vai dizer assim, meu Deus, que pensamento confuso e conflitante contra si mesmo. Sim, o pensamento cristão é um pensamento que exige que você consiga entender coisas que são contrárias a si mesmo. Você se sujeita a um governo presente por ordem de Deus, sabendo que todas as autoridades são estabelecidas por Deus, mas não deposita esperança nesse governo, porque ele não pode redimir você. Você precisa sondar o seu coração, como eu tenho sondado o meu, para entender quais as esperanças que eu tenho. E dependendo das esperanças que eu encontro no meu coração, eu vou localizar a minha fé. Porque tem muita gente que tem fé em políticos. Tem muita gente que tem fé de que o Brasil vai melhorar na mão de pessoa X ou Y. Socialmente pode melhorar, por um lado. Moralmente pode melhorar, por outro. Não faz diferença. No fim, independente de quem tiver no controle social e político do país, ele obedecerá à vontade de Deus. E por tentar se rebelar contra ele, ou por se rebelar contra ele, acabará fazendo aquilo que Deus determinou. Foi assim ao longo de toda a história humana. Impérios se levantaram, se rebelaram contra Deus e foram vencidos por ele. E na sua rebelião, eles cumpriram o propósito que Deus havia estabelecido para esse tempo. Se você tem esperança em um rei político, você acredita que ele pode redimir você, ou que ele redimiu você, e você vai declarar o amor devoto do seu coração. É triste, é deprimente, é vergonhoso, é sujo, é imoral e é todas essas coisas e muitas outras que as nossas palavras não abarcam. Mas eu não fico tão triste assim quando essas coisas são expostas. Sinto muito pelas pessoas que foram usurpadas nesse processo, porque a denúncia é que já houve esse tipo de coisa. Se você for pensar, as palavras denunciam que essa é uma prática recorrente. Que triste. Não desvie a esperança do seu coração, para que a sua fé não seja sequestrada e o seu amor devoto não seja roubado nesse processo. Nenhum homem, nenhum ser humano, nenhum homem ou mulher é capaz de redimir você, a não ser Jesus Cristo. Ninguém merece a esperança do seu coração, a não ser o Rei Jesus Cristo. E ninguém merece o seu amor devoto, o tempo gasto, a dedicação, a busca, a sede, a ansiedade do seu desejo, a não ser Jesus Cristo. Não se engane, não existem reis capazes de solucionar a história humana. Qualquer rei que tentar fazer isso é um sequestrador de esperança. Para nos ajudar com as estatísticas, não se esqueça de deixar o seu gostei, deixar um comentário aqui para mim e de se inscrever no canal, caso seja
Esse é o primeiro vídeo que você está vendo. Me siga também no Instagram, o endereço está aparecendo aqui. Posso conversar com você por lá. Um abraço e até o próximo vídeo.